Amados, bom dia, graça e paz, que Deus esteja abençoando a tua vida, que hoje seja o dia da resposta de Deus para você, tá? Que aquilo que você vem pedindo tanto a Deus, o nosso Deus, Ele tem o momento dele, Ele tem a maneira dele abençoar. Às vezes nós queremos ditar para Deus aquilo que nós queremos, mas coloque nas mãos do Senhor, tá? Coloque nas mãos do Senhor, que Deus certamente vai te abençoar. Talvez não seja nem da forma como você quer que Ele te abençoe, mas Ele vai te abençoar, porque o nosso Deus é abençoador, tá bom? Eu vou pedir ao amado lá, Israel, para colocar para a gente ali no telão, segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 5, a gente vai ler do 1 ao 5. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Senhor, abençoa-nos, Pai querido, usa a Tua palavra, Senhor, para falar ao nosso coração, que a Tua palavra venha para nos ensinar, para nos exortar, Senhor Deus, para nos edificar, Pai querido, e que cada um de nós, Pai amado, possa colher da Tua palavra, meu Deus, ensinamentos e bênçãos para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, amados. Amados, nós estamos no meio da família. Nós lemos um texto que não tem nada com família. Fala do reinado de um grande rei. O reinado de alguém que é lembrado até hoje em Israel. Quando se fala em rei em Israel, se fala em Davi. Não se fala em Saul, que foi o primeiro, não se fala nos outros reis, mas se fala em Davi. Tanto que a bandeira de Israel tem lá o símbolo de Davi. Mas Davi teve uma família, tá? Muito problemática. Muito problemática. Apesar dele ser um grande rei, o maior rei de Israel, mas a família de Davi, ela não era bem administrada por Davi. Um grande rei, mas um péssimo chefe de família. Um grande rei, vencedor de gigantes, vencedor de batalhas, de inimigos, mas em casa, Davi deixava a desejar.
nas suas esposas. Não vou entrar no mérito se ele escolheu bem ou não as suas esposas, os seus filhos. A Bíblia fala aproximadamente, nos filhos de Davi, conhecidos, aproximadamente 19 filhos. Nós conhecemos alguns, porque alguns se destacam dentro da história de Davi. 19 filhos. Davi teve uma prole muito grande, apesar das concubinas. Mas não adianta ser um grande homem, não adianta ser uma grande mulher, profissionalmente, não adianta ser alguém de destaque, um grande médico, um grande professor, um grande psicólogo, um grande profissional, um grande empresário. Em casa é que a gente vai ver ali o homem, aquela pessoa. Os nossos filhos, eles não querem ver em casa, os meus filhos não querem ver em casa o pastor, eles querem ver em casa o pai. Eles querem ver em casa a mãe. Eu em casa sou pai. Minha esposa é mãe. A mesma coisa você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande profissional liberal, mas na tua casa, os teus filhos querem olhar para você e ver um pai, ver um exemplo de pessoa, um exemplo de pai. Davi teve problemas sérios na família dele. Alguns se destacam, teve outros, mas alguns se destacam. O que mais se destaca dentro da família de Davi foi a história de um filho que Davi tinha, chamado Aminon. Aminon, ele se apaixonou pela meia-irmã, que era irmã dele por parte de pai. E ele, aconselhado por Aitofel, que era o avô de Batseba, ele, aconselhado por Aitofel, ele preparou uma cilada para a irmã, preparou uma situação para a irmã, e falou com o pai, com o rei, manda que Tamar vá fazer para mim lá um guisado, uma comida. E o rei mandou. E aquele irmão abusou da irmã, estuprou a irmã, depois a condenou, depois a xingou, a maltratou, a expulsou. Aquele irmão. Tamar, ela era meia-irmã de Aminon, mas era irmã de Absalão, que era um outro filho de Davi. E Davi, mediante aquela situação, perante o que tinha acontecido, Davi não tomou uma providência sequer. Ficou indignado, sim, com a situação de Aminon, mas ele não tomou uma providência sequer. Não puniu o rapaz, não chamou a atenção do rapaz de Aminon. A menina ficou desprezada, na época ficou desonrada. A menina se recolheu, Tamar, pelo que o irmão tinha feito com ela, ela foi confiante,
porque ele era irmão de Tamar, ele era meio-irmão por parte de pai de Tamar. Mas os outros filhos estão vendo. Os outros filhos estão vendo o que está acontecendo. E Absalão, que era o irmão de Tamar, por de pai e de mãe, preparou uma cilada, preparou uma festança, um churrasco, preparou lá uma reunião dos irmãos, e naquela reunião ele matou Aminon. Absalão matou Aminon. Por quê? Porque o pai não tomou uma atitude, não tomou uma providência. Nós precisamos, nós, pais e mães, precisamos tomar as nossas providências quando forem necessárias. Quando forem necessárias. Nós que somos pais, as mães, os nossos filhos, eles estão olhando para nós. Eles se miram no nosso espelho, no nosso caráter. Eles se miram em nós, no nosso comportamento. Quantas vezes os nossos filhos nos viram abrindo a Bíblia em casa e lendo e examinando? Quantas vezes? Não precisa falar. Quantas vezes os nossos filhos viram que nós tomamos uma providência em determinada situação? Não precisa falar. Nossos filhos, eles crescem, nós somos o espelho, nós somos o reflexo para os nossos filhos. Uma casa sem Deus, uma casa sem a confissão de Deus, certamente vai fracassar. E as crianças estão crescendo. Esse menino, daqui a pouco, ele não vai estar mais com 5 anos. Ele não vai estar mais com 10 anos. Ele vai estar com 20, com 30. E o comportamento dele vai ser aquilo que ele aprendeu conosco em casa. Eles estão olhando. Aquilo que você fala, aquilo que nós falamos, é aquilo que nossos filhos vão falar. Eu sei que os teus filhos não fazem isso, mas eu tenho visto em alguns lugares aí fora, crianças falando determinadas coisas, determinadas palavras, que são palavras que eles ouviram em casa. É o ambiente que eles vivem. O ambiente que eles vivem, o ambiente que eles são criados. O ser humano, ele é o ser mais dependente ao nascer. Ele depende dos pais para ser criados, para ser ensinados. Você vê os animais, né? Quando tem os seus filhotes, eles caminham, os pais ajudam ali, mas daqui a pouco eles têm que seguir a manada, têm que seguir os outros animais, os adultos. Mas os nossos filhos não. Ser pai e ser mãe é algo muito difícil. Por quê? Porque o pai, ele vem de uma determinada família. Ele foi criado, o rapaz foi criado numa determinada família, com costumes daquela família, com coisas que aquela família ensinou. A moça veio da outra família.
também aprendeu ali. E esse casal, ele vai se unir. Esse casal vai se unir. Então, o casamento, ele tem que ser renúncia, porque eu estarei me unindo a uma pessoa diferente de mim. E diz o dito popular, né? Diz aí o dito popular: quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. É 1 quilo de sal. Você não come 1 quilo de sal em um dia, em uma semana. Você não come 1 quilo de sal em um mês. 1 quilo de sal, você come, bota tempo nisso. E você, para conhecer uma pessoa, até você conhecer a pessoa que convive contigo, o tempo vai passar. A família é uma criação de Deus, é uma invenção de Deus. A família que Ele criou lá no Jardim do Éden, as mulheres gostam quando elas leem na Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Não, mas não é bom mesmo, porque une-se a personalidade masculina com a personalidade feminina. Os dois. Mas a gente pode ver que Adão e Eva não tinham uma boa convivência. Não tinham uma boa convivência. Deus colocou a mulher do lado do homem, formou essa família, e o que aconteceu? A mulher foi, comeu do fruto, o homem foi, comeu do fruto, desobedeceu a Deus, os filhos mal criados, Caim matou Abel. É uma outra lição que a gente tira para a nossa vida também, com os nossos filhos. Você que tem mais de um filho, jamais dê preferência para um filho do que o outro. Jamais demonstre o seu amor maior por um filho do que o outro, porque você vai criar ali uma personalidade rancorosa ali naquela outra criança. Meu pai e minha mãe, eles gostam mais do fulano do que a mim. Meu pai e minha mãe, eles só dão presente para fulano. Para fulano eles deram isso, para mim eles deram isso. Temos que aprender a criar filhos. Aprender a criar filhos. Você que tem mais de um, tem lá 3, 4, aprenda. Todos os seus filhos, sejam eles gêmeos, sejam eles até gêmeos, eles não são iguais na aparência, mas não têm a mesma personalidade. Gêmeos, você vê gêmeos que têm um determinado comportamento, o outro tem um determinado comportamento. Davi, apesar de ser grande homem de Israel, corajoso, fez coisas, deu exemplos aos seus filhos, exemplos bem ruins. Davi, um outro fato que aconteceu com Davi. Davi se apaixonou ou se encantou, né? Que é diferente, ao ver uma mulher numa casa lá perto do palácio, enquanto o seu exército estava em guerra, e Davi, ao invés de estar na guerra, estava em casa. E ele vai para a sacada e ele vê aquela mulher. E aquela mulher
segundo a Bíblia, era uma mulher bonita. E ele então manda buscar aquela mulher. Traga aquela mulher. Mas, Senhor, aquela mulher é casada. Aquela mulher, ela é mulher de um dos seus soldados. Manda buscar a mulher. E buscaram a mulher. E Davi engravidou aquela mulher. Davi engravidou aquela mulher. E não se deu conta. Urias, que era o marido daquela mulher, ele manda chamar Urias, porque ele descobriu que a mulher estava grávida. Manda chamar Urias da frente de batalha. E Urias vem. E ele manda Urias se deitar com a mulher. Vai dormir na tua casa. Não, Senhor. O meu exército está em guerra. Eu não vou dormir na minha casa com a minha mulher, porque os meus companheiros, os meus irmãos estão na frente de batalha. Vai lá, o teu rei. Não vou, Senhor. Não vou. Davi não viu, porque ele queria colocar aquele filho que estava no ventre de Batseba na conta do marido dela. O que Davi faz? Davi pegou Urias, não tinha jeito. Ele mandou Urias levar um bilhete, uma mensagem para Joabe, que era o general do exército, para que Joabe o colocasse Urias na frente de batalha. Deixasse Urias na frente de batalha e recuasse para que ele morresse. E Urias morreu. Urias foi morto pelos filisteus. Aí Davi pensou, bom, agora eu estou bem. Agora ela é viúva, agora eu estou bem. Na ideia dele, na cabeça dele, ele estava bem. O pecado tinha acabado, o efeito. Mas aí Deus não deixa barato, amados. Deus não deixa barato. Deus sempre levanta uma voz profética. Deus sempre levanta uma voz profética, e Deus levantou. Um homem chamado Natã, profeta de Deus, um homem de Deus. Natã vai lá e fala com Davi. Davi, tem um homem no teu reino que ele tinha uma ovelhinha e o vizinho tinha muitas ovelhas. E aquele vizinho recebeu uma visita, e aquele homem, o rico, foi na casa do vizinho, pegou a única ovelhinha que ele tinha para matar, para servir para as suas visitas. O Davi, esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Traga ele aqui que eu vou matar. Esse homem é você, Davi. Esse homem é você, Davi. Foi você que pegou a mulher de Urias. Foi você que engravidou a mulher de Urias. Foi você que mandou matar Urias. Mas uma coisa eu te digo, Deus falando com Davi: a criança não vai sobreviver. A criança vai morrer. Davi, então, uma qualidade que Davi tinha é que ele se arrependia. Ele se arrependia de verdade. E é isso que Deus quer de nós. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas. Eu tenho fraquezas, você tem fraquezas. E Deus conhece, Deus sabe. Mas Ele quer que nós reconheçamos
Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu cometi isso, isso e isso, Pai. Pecado confessado explicitamente para Deus. Lá no teu quarto, lá no teu trabalho, lá no teu carro, seja onde for. Confessar para Deus. Uma das coisas que impedem as nossas orações a Deus são os pecados não confessados. Quando nós guardamos pecados e nós sabemos que erramos e nós não confessamos para Deus, Deus não manda confessar para o homem, não. Deus manda confessar para ele. Ele sabe, ele conhece, ele sabe, mas ele quer que eu confesse, porque quando eu confesso o meu pecado que está escondido, a certeza é que eu estou arrependido daquele pecado. E é isso que Deus quer. Davi, ele viu, eu estou errado. Ele se sentiu, eu só imagino a cara de Davi naquele momento. Ele se sentiu encurralado ali por Deus. Ele foi para a oração, foi para o jejum, foi para a oração. Senhor, eu pequei. Fui eu que me uni com Batseba. Fui eu que mandei matar Urias. Me perdoa. Deus conhece os nossos pecados. Deus conhece os nossos erros. Mas Ele quer que nós confessemos, sejamos explícitos para com Ele. Senhor, eu vejo algumas pessoas falarem, Senhor, perdoa os nossos muitos pecados. Não, Deus não quer isso não. Deus não perdoa por atacado não, meu amado. Deus perdoa no varejo. Deus perdoa no varejo. Perdoa os nossos muitos pecados. Claro que eu tenho muitos pecados, você também tem. Mas Deus quer que eu seja explícito com Ele. Pai, eu fiz isso, me perdoa. Me perdoa. Eu, às vezes, comento com algumas pessoas, caso de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, vendeu Jesus. Eu creio, no meu coração eu creio, se Judas ali naquela mesa da ceia, se ele tivesse confessado a Jesus, Jesus sabia, mas se ele tivesse confessado a Jesus, o que ele fez, pedido perdão, Jesus tinha perdoado ele ali. O nosso Deus é perdoador, meu amado. O nosso Deus é perdoador. O que Ele quer é que nós reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados. Coisa que cometemos às vezes lá na mocidade, cometemos às vezes no passado, e a gente guarda aquilo ali, guarda da esposa, guarda do marido, guarda do filho, mas Deus está sabendo. É isso que Ele quer. Isso que Ele quer. Senhor, eu fiz isso e isso. Me perdoa, Pai. Me perdoa por esse pecado. Varejo, ali no varejo, ali, confessar para Deus. Davi, né, plantou um grande reino, plantou uma família mal administrada, não soube ser marido, não soube ser pai, só soube ser rei. Soube ser rei. E às vezes a pessoa, um grande profissional, às vezes é uma bênção na igreja, abençoa vidas, com seu talento, com seus dons, ele abençoa vidas, mas Deus está esperando que ele fale com Deus, está esperando que ele fale com ele.
falar, confessar para Deus. A tua família, amado, ela precisa sempre estar diante de Deus. Os teus filhos têm que ver que você é um servo do Deus Altíssimo. Teus filhos têm que olhar para você: meu pai, realmente meu pai é um servo de Deus. Eu vejo meu pai. Reúna com a tua família. Escolha um dia lá com a tua família. Reúna com a tua família para ler a palavra de Deus, para orar. Não deixe para só no domingo na igreja, não. Mas reúna com a tua família, você e teus filhos, para que os teus filhos cresçam e vejam que eles estão crescendo numa família abençoada. Eu peço a Deus que Deus nos abençoe nesse dia. Que Deus esteja com a sua mão de poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Família é a organização mais atacada nos tempos modernos. Ela é atacada pela imprensa, atacada pela discriminação, ela é atacada pela internet. Procure falar com os teus filhos. Nem tudo que eles veem na internet é verdade. Nem tudo que eles veem na internet é realmente a realidade. Amado, abaixa a tua cabeça. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Eu vou sugerir a você que você esteja entregando a tua família nas mãos de Deus. Entregando a tua família. Você, a tua esposa, se tiver filhos, os filhos. Entrega nas mãos de Deus. E hoje, quando você estiver lá no teu quarto, no teu travesseiro, confesse para Deus tudo aquilo que você precisa confessar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, as famílias da tua igreja, Pai. Tu sabes, Pai querido, que a tua igreja, ela é formada por famílias, Pai. E essas famílias são formadas por pessoas que tu conheces muito bem, Pai. Meu Deus, visita cada lar, visita cada casa, visita, meu Deus, a cada trabalho, a cada faculdade, a cada lugar desta família, Pai. Que todos possam olhar para esta família, Senhor Deus, e possam, meu Deus, ver que ali está uma família de Deus. Meu Deus, dê saúde física a esta família, dê saúde espiritual a esta família, Senhor Deus. Coloca a tua mão sempre naquele lar, Senhor Deus. Que aquele lar, meu Deus, seja o teu altar. Que aquele lar onde reside esta família, Senhor, seja o teu lugar, Pai. Coloca ali os teus anjos, meu Deus, acampados ali naquela casa. Que nada, meu Deus, possa invadir aquela casa. Nem pela televisão, nem pelo rádio, nem pela internet, nem fisicamente, Pai. Meu Deus, abençoa, meu Deus, aqui essas casas aqui representadas, Pai querido. E que cada pai, cada mãe aqui, meu Deus, representada, sejam sacerdotes e sacerdotisas, Pai, dentro dos seus lares para os seus filhos. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer isso, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai.